Então, como nós já falamos, a célula é a unidade básica da vida. Um conjunto de células forma um tecido. Nós temos diversos tecidos no nosso corpo e é conteúdo nosso deste ano estudar cada um deles. Então, como exemplo, eu trouxe 3 para vocês. Aqui a gente tem um tecido epitelial. Este tecido, ele vai ter suas características devido às células que o formam. Podemos ver aqui, ó, várias célulazinhas formando esse tecido. Aqui nós temos um tecido muito importante, que é o tecido nervoso. Então, cada uma dessas células que vocês estão vendo aqui são os neurônios que formam esse tecido. E aqui embaixo a gente tem um tecido ósseo, também tecido importantíssimo, formado por diversas células. Bom, então um conjunto de células forma um tecido. Gente, um conjunto de tecidos forma um órgão. Então, para que a gente tenha um cérebro, um coração, um estômago, um fígado, a gente precisa de vários tecidos para formar estes órgãos. Um conjunto de órgãos forma um sistema. Olha aqui, sistema digestório. A gente tem estômago, a gente tem intestino delgado, intestino grosso. A gente tem vários órgãos para formar um único sistema. Outro exemplo, sistema respiratório. A gente tem pulmão, traqueia, desde a parte em que o ar entra, pelas narinas, passando pela laringe, faringe e assim por diante. Beleza, pessoal? E por último, um conjunto de sistemas forma o quê? Um organismo. O principal exemplo que a gente tem de organismo é os seres humanos. Na verdade, é até meio egocêntrico, né? Falar que é o principal exemplo. Mas é o exemplo que a gente usa porque é isso que a gente vai ver agora até o final do ano. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar os seres humanos e vamos destrinchar os seres humanos. Vamos falar desde os seus tecidos até os sistemas. Beleza, pessoal? Então, as células elas se unem para formar um tecido e cada um desses tecidos vai apresentar características próprias relacionadas à sua função. Então, sim, gente, cada tecido tem a sua característica específica e isso é devido às células que os formam. Como exemplo, a gente tem as células que apresentam formatos diferentes e funções diferentes, o que vai gerar um tecido especializado em determinada coisa. Como assim, gente? Exemplo, tecido epitelial. Uma das funções do tecido epitelial é de revestir. Então, olha o exemplo aqui. Esse tecido aqui ele é formado por uma camada de células bem espessas. Esse tecido a gente encontra nas fossas nasais, nas traqueias, nos brônquios. Então, essa característica ajuda a esse revestimento que ele faz. Nos túbulos renais, olha o tipo de célula que a gente tem. Ela tem formato simples e cúbico. Então, para isso é importante. Olha aqui, na uretra nós temos esse tipo, na bexiga, o estratificado de transição e assim por diante. Então, conforme as características dessa célula, ele vai ter especificações, beleza? Aqui nós temos outros exemplos. Aqui nós temos um tecido adiposo, que é o que reserva a gordura. Então, a gente tem essa característica dessa célula que a gente fala que ela aparenta assim, que ela está estourando. Por quê? Porque aqui dentro é a reserva, aqui dentro é a gordura dela. E aqui nós temos os neurônios, com sua característica também única, que forma essa rede para que possa fazer a dispersão do impulso nervoso. Mas nós falaremos sobre isso mais para frente.